Olá, estrela! Bem-vindo ao nosso episódio de hoje, que é Contos Reais, no Chá Quântico. Bom, se é a primeira vez que você tá aqui, peço que você já se sinta à vontade, se quiser parar para pegar sua tacinha de chá, tá aqui no nosso movimento, sentir-se acolhido, porque a intenção desse quadro é que você sinta que você está aqui conversando comigo e a gente está falando nossos assuntos, que muitas das vezes a gente se sente assim um pouco perdido, sem saber com quem falar. Bom, a gente vai falar hoje de um assunto que foi um encontro que eu tive com a cigana e o porquê que ela me ajudou, né? Naquela época eu não tinha uma percepção tão grande, coisas que aconteciam, né? A gente é meio que inocente. Eu já tive várias vivências com a espiritualidade desde criança. Eu vou estar trazendo muitas coisas, mas hoje, a pedido delas, eu vou contar esse fato. Eu já morava na Europa, estava já buscando mais conhecimento sobre espiritualidade, buscando, fazendo sempre essas viagens espirituais. E eu fui com uma pessoa que, né, na época, ela tinha ela como amiga. E nesse dia, eu lembro que um pouco antes eu tinha pedido, falado muito com a cigana, que eu queria vê-la, queria senti-la, queria receber tantas mensagens dela. E aquele dia ficou. Eu lembro que eu fui com essa minha amiga, entrei numa loja lá no interior pra comprar um cigarro pra ela. Quando eu peguei o cigarro, entrei no carro, entreguei pra ela. Ela falou assim, nossa, por que você comprou esse cigarro? Eu falei, não era esse que você falou? Ela falou, não, esse cigarro é o cigarro que eu geralmente ofereço, né, pra minha pombagira, uma coisa assim. E eu falei, eu não entendi, eu não conhecia na época os nomes, as coisas, e eu fiquei sem entender. Mas aquilo eu já entrei assim no estado, falei assim, nossa, o que tá acontecendo? E nesse trajeto, né, dessa caminhada de estrada, de terra, no local que eu tava, comecei a ter, assim, umas visões, né, que a gente entende hoje, clarividência, visão remota. Tava tendo aquelas visões, e a visão, ela vinha muito nítida. Eu sentia o cheiro, o perfume do local, o perfume dos itens que estavam no local, e o perfume da cigana. Só que eu não sabia quem era, então eu via aquela mulher com aquele cabelo lindo, grande, aquela roupa, todos os detalhes da roupa, minuciosamente ela mostrava os detalhes, e eu ia vendo detalhe, detalhe, é como se ela estivesse me explicando, né, olha isso. E eu via todos os detalhes, os pormenores, eu cheguei a pintar essa roupa uma vez. Vi todos os detalhes, senti, via onde ela tava, com quem ela tava, aquilo que ela queria me transpassar, sabe? E eu lembro até hoje, assim, eu olho assim, eu lembro dessa imagem, que ela foi muito forte pra mim, o cheiro, o perfume. E é um local que eu já cheguei a levar vocês numa meditação uma vez. E aquilo ficou. Eu comentei com a menina e falei assim, nossa, eu tô tendo aqui, tá vendo uma imagem, não sai da minha cabeça, eu não consigo voltar no lugar. Ela falou assim, nossa, isso pode ser a visão, né? E ela me explicou, ela tinha mais conhecimento. E eu fiquei já assim, né? Nossa. E sei que a gente fica meio assim, as primeiras vezes, né? Quando é algo que a gente não tá assim nisso, a gente fica meio que em transe, assim, sabe? Uma coisa meio meditativa, você quer sair, não sai. Fica uma coisa meio assim, forte. Então, nós saímos, conversamos, eu não falei detalhes, não sei porque eu não conseguia falar. E nós fomos para um local, e um local que existia ali um senhor que fazia assim, benzimentos, conversava, ensinava, e ele tinha uma força, mas o senhor tinha assim, e ele sempre contava histórias por anedotas, né, o que a gente chama parábolas, né? Eu aprendi muito sobre os orixás, sobre espiritualidade com ele, com parábolas. E nessa história e tudo mais, a gente foi para fazer tal benzimento. Essa pessoa que tava comigo, ela falou, ela me transmitiu. E na minha mente vinha assim, qual é a roupa que ela tá? Qual é a coisa? E quando ela foi falando, eu fui vendo que existia uma informação, não tava coerente. E aí eu entendi, não naquele momento, eu fui percebendo coisas, que tinha alguma coisa errada ali. Passou-se um pouco, eu tava conversando com o senhor e tal, e a cigana apareceu assim. Opa! E ela olhou pra mim, eu vi, mas aí eu vi ela como eu tô me vendo agora no vídeo aqui assim inteira. E aquilo eu fiquei assim meio que em choque. E ela saiu, né? Saiu do... E ele chegou pra mim e falou assim, viu alguma coisa? E ele riu. E eu falei assim, eu acho que vi. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, E fiquei naquilo.
E eu fui embora. Passou outros dias, situações, eu peguei uma outra situação nessa viagem, acabei indo pra essa viagem, que eu lembro que eu fui pra Alto Paraíso, na Chapada, é um lugar fantástico, eu fui pra lá fazer uma vivência. E nessa vivência, lá no meio só, ela foi e me falou umas coisas. Foi quando a cigana falou umas coisas pra mim, ela disse, observa, né, é necessário esse processo, é necessário que você entenda que você não está totalmente seguro, não é confiante, e faz parte dos seus desafios. E daí em diante eu comecei a ouvir a minha intuição e eu comecei a perceber que nem tudo na espiritualidade, ou seja, nem todas as pessoas que estavam ali, elas iam para aquele caminho, né? Por mais que eu olhasse as pessoas e via o lado bom delas, ia esperando aquilo acontecer, a gente fazia parte dos processos. E não é porque fazia parte dos meus processos de aprendizagem, questões, outras vivências, outros hologramas da vida. Mas foi muito importante, porque eu precisava buscar, eu precisava entender. E olha que interessante, eles só manifestam quando é algo que realmente é importante. Eles não vão ficar manifestando pra ficar te falando assim, olha, é isso, essa roupa aqui, ou... Não, eles têm algo pra te ensinar. E se você estiver disposto a aprender, eles vão sempre te ensinar, te ajudar. Eles são sempre ávidos por isso. Quando a gente evolui aqui, eles evoluem lá, sabe? Então é todo um sistema. Então é muito importante. Então essa experiência que eu tive com ela trouxe meio que uma verdade, assim, uma conexão. Depois eu tive que ir trabalhando mais pra que isso fosse acontecendo. Eu lembro que eu queria muito saber o nome dela, todo mundo quer, né? Mas o nome foi uma coisa que demorou muito pra eles me darem. Então foi todo um processo, porque eles falavam, mas eu não entendia. E então eu tive que passar por vários processos para entender. Você já passou por alguma experiência dessa? Você já passou por alguma situação? Algum contato, alguma visão, ou alguém que você conhece? Teve algum chamado? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar te ler. E se você é novo aqui, se inscreve no meu canal, compartilha e fique atento, que o próximo vídeo eu vou trazer a manifestação de que eu tive quando o meu avô desencarnou e ele me procurou para despedir. Foi algo muito forte, então aguarde o próximo vídeo. E se você tem algum vídeo, alguma história ou algo que você queira saber das manifestações ou das minhas experiências, coloca pra mim, manda mensagem pra mim que eu vou adorar fazer um vídeo pra você. Um beijo, fique até bem e até o próximo.